Quer ver outra coisa? Eu tenho uns 3, 4 casos de cabeça aqui, ó. Isso que eu já tô aposentado. Tá. Do cara que é enquadrado pelo vagabundo. Eu sou polícia, tô armado. Já Você era. vai morrer, irmão. Já era. Você vai morrer. Você não ande armado, amigo. Não ande armado. Não tem coragem de sacar e ir pro tudo ou nada. Não ande armado. Porque esses caras não são que nem a gente. A gente tem dó, tem compaixão. A gente sabe o que é uma família, a gente sabe o que é valor. Esses caras não têm nada, eles têm o demônio no corpo. A hora que você falar 2 palavrinhas, ele vai num pico de 0 a 1000 na maldade. Você falar 2 palavrinhas, polícia, armado, ele vai despejar na sua cara. Teve um caso na área do 36, na divisa com o Capão, eu comandava o Capão. Tá. Os caras enquadraram o cara chegando com a esposa em casa, um Fiat Uno, se eu não me engano. O cara deixava o cano embaixo do banco. O cano tava embaixo do banco, mano. Ele desceu e falou pros caras, meu, pode levar o carro, eu tenho seguro, de boa, de boa. Eu sou polícia, minha arma tá... Bicho. Os caras mandaram ele ajoelhar, pegaram a arma dele, encostaram a arma dele na nuca e deram na frente da esposa. É inimigo número 1. Eles têm ódio da gente, porque é uma guerra. É uma guerra. É isso que um monte de idiota não consegue entender. Não consegue entender. E é uma guerra. Ah, não, mas tem muito bandido bonzinho. Tá, que eu vou fazer loteria? Ô, bandido, você é o do bonzinho ou você é o do maldito? Pra eu ver como é que eu vou fazer com você. Não existe isso, meu. Saiu pra roubar, tá armado, o resultado tem que ser só um. Os caras reciclagem. Os caras estão roubando moto aí, perguntando se é polícia. Tem vários vídeos de abordagem, os caras tá com a GoPro aqui. Mano, os caras dão geral nas pernas, na cintura, atrás, em tudo, se cara. Se é polícia, vai. Eu amo moto, eu não tenho moto por causa disso. Quando eu fui transferido pro Capão Redondo, eu ia comprar uma moto. Tá. Pra facilitar Quase o translado, deu inundação na Zona Norte. É mesmo? Minha mãe e minha mulher chorando. Chorando. Pelo amor de Deus, eu já perdi vários amigos. Entendeu? Porque facilita o translado por um lado, né? Cara. Mas só que infelizmente... Não, é ótimo moto. Eu adoro moto. Eu já viajei de moto até Fortaleza 3 vezes. Caraca, Coronel. Aí depois você casa, você tem filho, você fala assim, minha vida começou a ter um pouco mais de valor, né? Eu não vou largar meu filho sozinho aí. Sim. Eu quero andar de moto, mas não tem... São Paulo, ou melhor, Brasil, você começa a abrir mão da sua felicidade por causa do crime. Entendeu? Aí você fala, mas você não vai morrer se vier roubar seu carro? Já tentaram uma vez, foram para reciclagem. E se tentar de novo, tomara que Deus continue comigo e vai mais para reciclagem. Que eu vou reagir. Eu vou reagir. Entendeu? Eu ando armado. Tentaram no semáforo ou não? Não, na porta do shopping. Ah, esse foi o do... O do Shopping Penha. Que os dois vieram me enquadrar. Só que foi um para cada lado, né? Tá. E eu tinha visto no retrovisor. Eu fiquei com a pistola aqui. Quando ele levantou para falar, aí, boy, perdeu, eu abri a porta e dei. Pau, quando eu dei... Aí começa as coisas de intervenção divina. Porque dificilmente com disparo a pessoa desmancha na hora. A pessoa tem espasmo, ainda tem um pouco de... nós vimos um vídeo ontem lá no Snyder, cara, o cara com um facão desse tamanho correndo atrás do polícia, o polícia sentando o aço nele, ele ainda deu 2 voltas assim, correndo atrás do polícia para tentar pegar, baleado. Então, o disparo vai muito de onde pega, do stopping power da munição, entendeu? Então, esse negócio de, assim, o cara tomou, neutralizou, não é assim. Tem cara que toma 10 tiros e vem pra cima. Nenhum tiro pegou o lugar que tinha que pegar, entendeu? Sim. E no meu dia, mano, era Deus, porque eu dei um disparo, ele desmanchou. Caiu e soltou a arma. Foi a hora que eu olhei, ele tava com uma Imbel sai blusa. Eu desci do carro, né? Eu saí da porta, porque eu fiquei pressionado na porta quando eu dei o disparo. Eu saí da porta, fui nele, pisei no pescoço e peguei a arma dele. Aí o outro começou a dar tiro em mim pela caçamba. Caraca, eu pensei que já tinha servido de exemplo. O outro foi não, o outro tentou me acertar, é que eu saí abaixado. Se eu tivesse saído em pé já tinha tomado. Tava na reciclagem. Aí o que aconteceu? Eu fui atirar nele. A hora que eu botei a pistola que eu fiz assim, a minha munição ficou encavalada. Aí, a hora que eu botei a pistola, por sorte, ele não parou e ficou olhando. Ele correu. Ele nem viu que engastalhou. Quando que ele viu que engastalhou? Eu abaixei e fui dar o golpe na pistola. Só que eu tava tão drenado que o meu dedo tava no gatilho. Eu dei um disparo.
Rasgou o dedo. Não rasgou o dedo. A munição pegou entre o meu pé e a cabeça do ladrão. O ladrão ainda olhou, ele já tava com o ronco da morte, né? Tem um ronco da morte que quem já trocou sabe como é que é. Ele tava no ronco da morte, ele virou pra mim e ele falou, ô senhor, não me mata não, me deixa sair fora. Eu falei, ô, foi acidental, pô, eu vou deixar você ir embora, fica calmo. Eu vou te liberar. E ele, deixa eu ir embora, senhor. Eu falei, eu vou te liberar, se acalma. Eu olhei, cara, coisa ruim já puxando o pé já dele, já. Hã? O coisa ruim já tava puxando o pé já. Ele tomou, entrou aqui, saiu aqui embaixo, cortou ele no meio. Por isso que ele desmanchou. Sim. Eu acho que a munição era uma 9. A munição catou no osso e mudou a trajetória, foi cortando, entendeu? Boa. E aí... Já vai tarde. Aí eu já fiz outra merda também, que eu peguei a Imbel sair blusa dele, a Imbel trabalhava com o cão puxado. Eu enfiei ela na minha cintura com o cão puxado. Putz. É. Calma aí. Graças a Deus não enroscou em nada. Porque se eu tivesse me dado um disparo, provavelmente ia pegar virilha. Eu ia pro saco com disparo autoral. Femoral, né? Que pega, né? Aí eu tenho uma ocorrência na Paulista de um cara que tava assaltando e ele foi sacar. Ele deu um disparo na femoral dele. Ele morreu em 10 minutos na calçada ali com um disparo que ele mesmo se deu. Sim. É muito complicado o disparo femoral. Sim. Aí o que rolou? Eu enfiei a Imbel Sai Blusa na cinta, levantei, já tinha dado o golpe, coloquei e comecei. Aí eu comecei, pau, pau, pau. Porque por que eu efetuei esses disparos? Eu não falei que o cara atravessou a rua. Sim. E foi ligar no meu celular? Sim. Quando ele veio com o celular, ele virou pra mim e falou assim: ô polícia, o cara voltando. Esse tempo todo que foi do disparo acidental, de eu ter dado golpe com disparo acidental, de eu ter falado com o cara pra pegar o celular, dele ir na caçamba, era uma caminhonete, uma F1000. Sim. Dele ir na caçamba, dele fazer a ligação tal, o cara falou, mano, agora o cara distraiu, tá agachado em cima do meu parça lá, eu vou lá, vou meter bala nele e liberar meu parceiro. Ele veio na calçada, tinha pouca luz, ele veio entre os carros. Tava no apetite, então. Quando ele chegou perto, ele já tava pra começar a fazer disparo. Aí, mano, aí eu comecei, pau, 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 deu um monte, aí ele correu de novo. Quando ele virou lá em cima no Antônio Lobo, e eu com o pé no pescoço do outro. Quando ele virou lá em cima no Antônio Lobo, eu escutei a zangada gritando. E o sirene. A hora que eu olhei assim, mano, que eu vi a rotona vindo. Chegando. Mano, tipo assim, é o anjo, né, mano? Uhum. Tudo bem que é o anjo com a foice, né? Mas é o anjo, mano. Mas o anjo com a foice pra quem não presta, só. Então. Mano, a hora que eles desceram era o Sargento Bonfim. O Sargento Bonfim, eles deram aquela fritada, o pelotão desceu, eu já tinha comandado esse pelotão de Vespertina. O Bonfim, e aí, chefe, o senhor tá bem? Eu falei, porra, irmão, precisa socorrer esse cara aqui, tá baleado. Esse cara, mas o senhor, eu falei, eu tô bem, cara, graças a Deus vocês chegaram. Aí eles, não, pá, já foram, botaram o cara no chiqueirinho. Aí um polícia chegou pra mim e falou assim, ô chefe, a esposa do senhor chama tal nome? Eu falei, é ela, é minha namorada. Ele falou assim, meu Deus, ela tá ali, ó, ela desmaiou. O que aconteceu? Ela tinha saído do shopping. Sim. E ela virou. Quando ela viu o meu carro, um corpo e um rastro de sangue na rua. Ela tinha certeza que eu tinha sido assaltado e tinham me matado. Entendi. Ela desmaiou. Bum. E quando o Bonfim parou, a equipe abriu no leque, né? O motorista, o Bonfim e o outro vieram em mim. O outro do banco foi na muvuca que tava lá todo mundo na esquina. Era minha mulher caída, apagada lá, que desmaiou. Nossa, e o pessoal tentando ajudar. Sim. Aí ele foi, dá licença. Foi. Aí ela viu, ela desesperada. Aí ela, meu namorado e tal. Aí ele falou, não, ele tá bem. É o bandido que tá baleado lá. Aí ela foi voltando. Caraca. Aí já chegou outra barca de rota. Os caras foram levar minha mulher em casa. Tava em choque, né? Estado de choque. Até meu sogro na época falou assim, ó, você é doido de casar com esse cara. Ó como larga ele, dá tempo. Ó como vai ser sua vida. Dá tempo, já larga agora, pelo amor de Deus. Essa me ama, 34 anos. Aí levaram ela pra casa dela. Uma equipe ainda tentou achar esse vagabundo. Sabe como que nós descobrimos esse outro vagabundo depois? No enterro do que morreu. Aí descobrimos que ele tava baleado, que ele tinha sido socorrido para algum lugar underground, né? Sei. E ainda identificamos outro.
Caraca, velho. E que é o pior de tudo do final dessa história, cara. O morto era filho de um amigo meu. Você tá louco. O bandido. É mesmo? Não amigo, né? Um Sim, conhecido. O pai dele era gerente de um restaurante famosíssimo nos Jardins. Tá. E eu comandei o tático móvel dos Jardins. A gente parava com a viatura anos antes lá e pegava as marmitas para comer à noite com a viatura. Sim. Quando nós fomos diligenciar para achar esse, que foi no endereço, aí os caras chegaram, o chefe, o moleque que morreu, o pai dele, trabalha no centro, é gerente do restaurante e tal. Eu falei, não é possível, mano. Qual que é o nome? Aí falaram o nome, eu falei, meu, conheço o cara. Aí foram conversar com ele, ele falou, meu filho começou com uma simples maconha, se viciou, começou a cheirar. A hora que ele tava na loucura da cocaína e da maconha, ele começou a desfazer das coisas em casa. Agredi meu marido, agredi irmão, tal. Vida louca. Aí ele saiu de casa e começou a roubar pra comprar droga. Aí já era. Histórias loucas. Ó,